Oi, pessoal! Estamos mais uma vez para a gravação de mais um episódio do Terapia Etc e Tal. Eu sou a Tina Scotton, essa aqui do meu lado. Muito prazer, eu sou a Thaís Rosa. Adoro! Hoje a gente vai falar dos irmãos Menendez, né, Thaís? Criminosos ou vítimas? Pois é, uma polêmica aí, polêmica, né? Tá polêmica. Veio à tona, né? Depois do seriado, né? E do documentário. E depois também de uma De novas entrevista, denúncias, né? Novas denúncias, a entrevista aí do é o Robbie, é o Roy? É o do Menudo, um dos né? Menudos. Um dos Menudos. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do crime aqui para vocês entenderem o que aconteceu, né? E depois a gente refletir sobre o assunto. Em 20 de agosto de 1989, o José e a Mary Louise Kitty Menendez, que é a Kitty, foram mortos a tiros na sua mansão em Beverly Hills. A princípio, a polícia trabalhou na hipótese da máfia ter cometido o crime, visto o tamanho da agressividade da cena. Algum tempo depois, foi revelado que os criminosos, os assassinos, eram os dois filhos, né? Na época, o Lyle, com 21 anos, o Lyle, né, que eles falam, e o Eric, com 18. Eles falaram assim, foi a máfia, né? Porque quando eles entraram naquela cena do crime, Thaís, falaram que estava um horror. Mostra isso um pouco nas fotos do documentário, né? Mostra mais. E na série traz um pouquinho. Você chegou a ver? Não, eu assisti. A série eu assisti, o documentário não. Tá. E realmente havia muita violência ali naquela cena. É assim, ó, pessoal, tem spoilers, tá? Então, quem não viu, né, quiser ver antes, né, avisando, mas eu acho que, assim, a série, ela tem uma certa tendência, né, o meu ponto de vista, a série, ela tem uma certa tendência já de julgamento, onde eles devem ser condenados. Já no documentário, eu acho que já deixa mais aberto para a interpretação das pessoas, é uma coisa mais neutra, né, mais ligada em fatos propriamente ditos, nas provas, e aí para as pessoas tirarem a própria conclusão, tá? Sim, porque se a gente for pensar que depois da série trouxe à tona aí várias questões novas para o caso, porque na época eles foram condenados, depois que descobriram, etc., eles foram condenados à prisão perpétua sem direito a condicional, não é isso? Isso. E porque assim, a princípio ia ser pena de morte, aí a advogada conseguiu que fosse perpétua, né? Mas lá é sem condicional. Perpétua é perpétua, vai cumprir o resto da vida, né? E em relação ao crime, né? Se você vê a violência do crime, isso também foi um dos fatos que levou para essa pena bem rigorosa. O pai, ele tomou 6 tiros de espingarda e a mãe, a Kitty, 10. Então, assim, a maioria dos tiros no rosto, principalmente da mãe. Então, Raiva. Muita raiva. A gente vê uma coisa muito ligada à raiva mesmo nisso, né? Choca. Tanto que eles acharam que era vingança mesmo da máfia por um tempo, até isso foi tido como verdade. Só que aí eles começaram a gastar muito dinheiro, né? Eles começaram assim, num período curto já tinham gasto 1 milhão, assim, de dólares, né? E eles ostentavam, né? Começou a ostentar, isso começou a deixar um pouco a polícia alerta, né? Mas para finalizar mesmo, né, e provar que foram eles, o Eric, ele estava se sentindo culpado até então, né? Isso nas palavras dele, que é o mais novo, o Eric, e ele foi até o psicólogo dele, né? Na época, psicólogo, psiquiatra, e revelou que ele tinha ele e o irmão haviam matado, né? Só que aí isso foi usado no tribunal, porque como na época o que foi passado pelo psicólogo é que, como eles confessaram, ele ficou com medo dele ser a próxima vítima, então ele chamou uma amante dele, que não era nem a mulher na época, o psicólogo chamou para ela escutar e escutar o que estava sendo feito, né, ali na sessão, para que ela servisse de testemunha no caso houvesse o julgamento, tal. Ela foi testemunha, essa amante. Que na verdade, assim,
essa história, para mim, ela ficou uma história muito estranha. Tá estranha mesmo. Essa coisa E do parece... psicólogo chama a amante para ouvir. E depois parece que ele também teve de querer que dinheiro também, eu acho que né? teve uma questão ali da ética, mas também ele... Eu tenho a sensação de que ele meio que se aproveitou. Também senti um pouco isso. Mas enfim, né? Quem não estamos lá, né, para saber. Né? Então, esse foi um dos fatores que foi muita gastação de dinheiro aí. E teve uma outra coisa, né, que aconteceu. Nos primeiros julgamentos, acho que foram 3 julgamentos. Nos primeiros julgamentos, tiveram o depoimento de algumas pessoas que realmente falaram que eles sofreram abusos. Os abusos seriam por parte do pai, do José Menendez, né, que abusaria primeiro do filho mais velho, do Lyle, e depois ele passaria a fazer os abusos com o Eric, que era o mais novo. Só que, o que aconteceu? Na cabeça do Lyle, depois de um tempo, como o irmão estava mais velho, ele entendeu que os abusos haviam parado. Só que um belo dia, o Eric conta para ele que os abusos não haviam parado. E o Eric já com 18 anos. E aí eles caíram meio que a ficha que não vai parar esse abuso nunca. Né? Tanto que o Eric queria estudar fora para que não ficasse em contato com o pai. E aí eles combinaram de assassinar, né, o pai a princípio e a mãe por ser conivente, porque eles dizem que a mãe sabia, né, e que não fez nada. Né? Então teve o que de alguma forma justificaria um pouco dessa agressividade na hora da morte, né? Essa violência contra a mãe, né? De não ter visto, enfim, parece que faz um certo sentido aí de ter essa raiva, né? Da mãe ter sido omissa. Muito omissa pelo que contam, né? No seriado, nos relatos que tem. E aí o que aconteceu da condenação, né? Porque foi assim, nesses primeiros teve uma prima que falou que o Eric reclamava de abuso e ela sentia um comportamento estranho desse pai deles, né, do tio, ela realmente sentia e que o Eric falou isso para ela e que a Kitty, né, a mãe, fingiu que não viu, falou que ele estava inventando, que não era nada disso, mas ela percebia medo no Eric, né? E tiveram outras pessoas também que tiveram que viam que tinha algo estranho naquela família, tá? Então, algumas testemunhas foram ouvidas, né? Mas depois foi pedido outros julgamentos. No julgamento final, estava pouco tempo antes, durou 7 anos, acho que o julgamento deles, né? Que ficou nesse processo de julgamento. Mas um tempo antes, teve o caso do O.J. Simpson, né? E o O.J. Simpson, ele matou a ex-companheira, né? E acho que o amante, acho que era namorado dela, não era nem mais amante também. Só que ele saiu ileso disso. Né, foi também o foco estava todo nesse julgamento. E a mídia e as pessoas, né, os populares, não aceitaram esse veredito dele ser absolvido. Então, eles precisavam, depois, dar uma condenação. E aí o caso Menendez ainda não estava fechado, teve o último julgamento, e aí eles proibiram de citar a palavra abuso. Não tinha abuso, não iam falar do abuso do pai, só do assassinato propriamente dito. Então, foi proibido. Muitas testemunhas que testemunharam nos primeiros julgamentos não puderam ser ouvidos e não tiveram esse lado, né? Esse lado aí dos abusos. E aí eles foram condenados. É como se eles precisassem condenar alguém e eles foram... Para abafar o que não foi feito do anterior. O caso do O.J. Exatamente. Então, mas, gente, tem um pouco isso. É uma loucura essa questão, né? Assim, fazendo um parênteses. Política... que às vezes estão envolvidas no meio. Exato. O quanto de pessoas que não são, sei lá, condenadas ou pessoas injustiçadas por conta de uma questão simplesmente política, né? Isso é muito chocante. Isso não só lá, mas aqui no Brasil também a gente tem vários casos. A gente falou aqui, né, do caso do Maníaco do Parque, onde, né, só fazendo um parênteses aqui, mas isso é um momento reflexão meu. No Maníaco do Parque, o quanto deram de ibope para ele e pouquíssimo ibope ou voz às vítimas. As voz às vítimas, respeito às vítimas, a exposição das vítimas. Né?
Então a gente começa a pensar, né, para onde a gente está indo enquanto sociedade. E o Roy, é o Roy que falou, e ele fala até numa entrevista que ele fala do Menudo, ele fala que ele foi chamado para ir na casa do José Menendez e que ele entra e ele começa a sentir algo estranho e ele vê um garoto sentado assim na entrada, muito triste. Ele acha que era o Eric. Ele não sabe ao certo, mas ele acha que pela idade que era o Eric. E ele vê um garoto muito triste. E ele pensa, tem algo errado nessa casa. Tem algo errado aí, né? E o quanto, né, esse jovem talvez não tenha sido ouvido e o quanto o Roy teve que passar por uma situação também, né, para poder se calar, né, entrar nessa indústria. E tem uma outra coisa também, na época, eles diziam que não havia abuso de homem, que não dava para se abusar de meninos e só de meninas. Não existia essa coisa de que meninos podiam ser abusados, como se não fosse comum. Não, e isso é bizarro, né, de pensar, porque aí você vê, não existe abuso de meninos, só de meninas, mas as meninas, quando são abusadas, também Ninguém não acredita, são. Ninguém não são acredita. validadas. Exatamente. Vai dizer que a culpa é da mulher, ou que a culpa é da menina. O que a gente vê de casos, aí a gente falando de família disfuncional um pouco, né, já entrando nesse tema, quantas mães não culpam as filhas por ter sofrerem um abuso, às vezes, dentro da própria família, nos casos, muitas vezes, dos pais. E, em geral, né, se a gente vê percentualmente, é sempre alguém da família ou que está perto da vítima. Os abusos, geralmente, são dentro do lar. Se é um irmão, o próprio pai, padrasto, primos, né? Então, assim, está dentro do próprio lar. Então, tem que olhar essas crianças e acreditar no que a criança fala. Sabe aquela coisa estranha? A criança não gosta de uma determinada pessoa? Fica de olho, né? O que está acontecendo que ela tem uma antipatia ou um medo ou um receio? Sim. Você vê que a pessoa está mais retraída, muda o comportamento perto de uma determinada pessoa. Presta atenção. Não vai ignorar e achar que é coisa de criança. A criança, ela tem a fantasia dela, elas têm as fantasias dela. Mas dentro do diálogo da própria fantasia... né, tem verdades ali que estão sendo ditas, porque às vezes a criança ela não compreende exatamente, por exemplo, vamos pensar, dependendo da idade que a criança é abusada, sexualmente falando mesmo, ela não tem noção que aquilo é um abuso, porque ela ainda não conhece como é o sexo. Ou né, não sabe, não tem noção. Então, tem aquela coisa que eles falam assim, que eu acho interessante. Aonde que a mãe explica, né? Aonde que as pessoas não podem te tocar? Na pepeca, aqui, assim, repete. Né? Para as crianças, se alguém fizer isso, você vai contar para quem? Você tem que contar para sua professora, para sua mãe, né? Aonde foi? Eu acho muito interessante isso, né? Isso daí, mas vai estar sexualizando aqui. Não, tem nada a ver, gente. Isso é proteção, isso é autocuidado. As crianças, elas têm que saber. A gente não está falando de sexo propriamente dito. A gente está falando de lugares onde não se permitem serem tocados sem a aprovação. E as crianças são pequenas, elas não têm controle disso. É diferente de um adulto que vai saber que aquilo é errado ou certo. A criança não tem discernimento. Senta aqui no colinho e começa a alisar a criança. Isso daí é comum da gente ouvir falar que acontece. Super comum. Né? Vizinhos, pessoas próximas da família. Não, gente, né? Tem que alertar as crianças, porque elas estão sozinhas em alguns momentos. Elas não têm recurso para saber. Não tem. Né? Ela pode sentir algo de estranho, mas dizer que ela tem recurso e saber o que está acontecendo, não. De forma nenhuma. Eu queria até fazer, agora a gente vai falar do prejuízo emocional, né, da família disfuncional e abusos, né, e dos prejuízos emocionais que vêm disso. Então, acho que dá pra gente fazer um link aí com o Laio, com o Eric, né, de alguns prejuízos aí que a gente vê. Não, lembrando, pessoal, a gente não tá passando pano aqui para ninguém. A gente está falando de um contexto maior. Não estou falando que eles mataram. Eles poderiam ter feito outra coisa. Sim. Agido de outra maneira. Você tem escolhas, mas lembrando que um ambiente disfuncional e abusivo, né, tem muito mais chances de coisas ruins acontecerem. Sim, porque ali naquela situação, né, foi o que a Tina falou. A gente não está dizendo que está certo ou errado, que eles fizeram certo, claro que não. Nada justifica você tirar uma vida humana, porém, só quem vive, eu sempre falo, só quem vive a experiência que sabe. É a mesma coisa, por exemplo, das pessoas que fazem um comentário assim, nossa, mas a pessoa...
eu tô querendo comparar em que sentido? A pessoa tirou a própria vida. Ai, mas essa foi a melhor solução? Às vezes, dependendo da situação que a pessoa se encontra, o trauma, o emocional tão abalado, que ela acha que não tem uma outra saída. Isso, ela vai naquilo que a dor dela vai ser aliviada mais rapidamente. Exato. Então, pode ser o que aconteceu com eles. Pode sim. né? Pode sim. Haviam outras possibilidades? Sim, mas será que eles tinham recurso? Às vezes, que nem o Eric, ele mesmo fala que ele se sente culpado de ter falado que o abuso continuava para o irmão e que talvez isso tenha sido o gatilho para eles tomarem essa decisão. Então, ele se culpa. O Eric diz isso, né? Então, pode ser? Pode. Se a gente notar uma coisa de sofrimento, que eu acho que vocês vão perceber, né? Esse é spoiler, né? Eu assustei na cena que arranca o cabelo, né? Da peruca. O Lyle, ele é novo, e ele já não tem cabelo. Provavelmente ele teve uma alopécia, né? Começou pelo estresse que ele viveu, por tudo. Pela pressão que tinha do pai. Que ele tinha. O pai era rígido, ele já era rígido, né? Queria o filho perfeito, porque eles eram rapazes muito bonitos. Eles eram, de fato, são até hoje mesmo mais velhos. Eles eram rapazes muito bonitos, né? Tinha uma condição social muito boa e tudo mais. Só que o sofrimento, o Eric usava peruca exatamente para não demonstrar que ele não tinha mais cabelo. Eu acredito até um ponto, o Eric não, o Lyle. Eu até acredito que ele fazia isso até pelo próprio pai. Por quê? Para o pai não ver o quanto ele já não tinha cabelo, o quanto ele estava feio, porque o pai queria um filho perfeito ali, né? O pai tinha uma questão de poder, Poder totalmente narcisista ali, né? Controlador. Muito. Muito controlador. Então, isso já começa, assim, minando a autoconfiança deles, né? Que a gente traz um prejuízo emocional aí, ó. Então, vamos pensar que ao sofrerem, vamos colocar aqui, a gente está com abusos emocionais, né? E aí, depois a gente vê que teve abuso sexual, que é outra coisa. E fora que ele batia também nos meninos, né? Tinha o próprio abuso físico. Então, assim, vamos pensar no prejuízo emocional para as crianças e adolescentes quando acontecem esses tipos de abuso no lar, tá? A gente está falando no lar ou no contexto onde a criança está, né? Mas sempre ativamente, que é a primeira infância, que pode ser escolinha, a própria casa, né? Então, de pessoas que ele deveria ter confiança, que as crianças deveriam ter segurança e confiança, e não tem isso. Então, ao sofrerem com falta de afeto, proteção e atenção dos pais, né? As crianças tendem a esconder as suas emoções, elas não falam. Elas não falam de sentimentos, elas não falam que tá doendo, elas não falam nada. Elas começam a se tornar o quê? Introvertidas, inseguras, ter baixa autoestima, né? Então, eles sofriam abuso. Por que eles não falaram que eles sofriam abuso? Mas eles falaram, na verdade. Eles, né, diziam, né, de alguma forma, mas assim, toda criança vai falar que sofreu abuso, às vezes ela nem sabe que sofreu. E às vezes o abuso faz com que até a criança se feche, porque ela tem medo. Sim, porque imagina uma criança pequena, primeiro que ela não sabe do que se trata, segundo que você tem ali seu pai e sua mãe, que teoricamente seriam as pessoas que deveriam estar te protegendo. E não estão. E que não estão. E de alguma maneira você olha para aquele pai, para aquela mãe e fala assim, nossa, tem algo de estranho, mas ele é meu pai, mas ele é minha mãe, a pessoa que ele vai me dar amor. Tanto que o Lyle fala, alguém né? que é o meu cuidador. Então, será que o que ele tá fazendo tá certo ou tá errado? Será que ele tá fazendo isso porque ele me ama? Tem N fantasias E ali. ele achava que os abusos, né, no começo lá, ele achava que os abusos eram forma de amor. Tanto que quando ele começa a fazer isso com o Eric, ele tem um certo ciúme que o pai agora não ama mais ele, sim só o Eric. Então ele colocou o abuso como se fosse a atenção que ele não tinha, né? Como se fosse um gesto de amor do pai. E não era abuso. Quando começou tanto que ele chega a repetir o que o pai faz com o próprio irmão. E ele conta isso no julgamento. E aquilo, para mim, é chocante, né? Porque eu vejo que, assim, se não tivesse essa mágoa tão grande, eles quisessem isso simplesmente por dinheiro, ele jamais revelaria isso no depoimento. Por que fariam isso? Para que ele faria um negócio desse com o próprio irmão, né? Não era a ideia. Você não vai... uma coisa que eu... Fazendo um link agora, até com o caso da Stoffen. Né? Eu não sei se foi a Ilana, acho que foi a Ilana Casoy que falou. Se não foi, me desculpe, mas eu lembro que ela falou assim, lares saudáveis, se você tem um lar onde tem amor, onde você tem carinho,
onde você tem acolhimento e é saudável para os filhos não matam os pais. Algo está errado naquele ambiente. Tem algo estranho ali. Não é o normal disso acontecer, né? Se é um lugar que tem amor, que tem carinho, que tem cooperação, que tem uma série de coisas, filhos não matam os pais em lares sadios. Tem algo ali que não é tão sadio. Tá? Eu acredito que sim. É claro que há exceções, porque a gente está falando de casos óbvio, de pessoas né? com questões psicóticas. Psicóticas, né? Que aí a gente está falando de outra coisa. Isso, e não, lógico, a gente não está falando de psicopatas, né? Uma coisa que eu quero colocar para vocês também. A Suzane, o laudo dela, embora falem que ela é psicótica, no laudo dela, quem lê o livro, não tem psicopatia. Ela está mais tendente a ser uma psicótica que cinde com a realidade, tá? Isso eu deixo para reflexão de cada um, mas comprovadamente no laudo ela não tem traços de psicopatia. Então ela pode realmente ter tido um delírio, alguma coisa que ela criou na cabeça dela, chegar ao ponto de fazer toda essa história para que os pais sumissem da vida dela. Então aqui não estou falando se é o certo ou se é errado, mas a gente sim pode estar trabalhando aí com uma patologia que influenciou para o crime. No caso deles também. Os abusos, né? No caso dos irmãos Menendez, eu vejo o abuso como contribuinte para que chegasse nesse desfecho. Sim, eles tinham outra escolha? Tinham outra escolha. Tinham de denunciar tudo. Mas se a gente pensar, o pai dele, na época, era muito poderoso. Sim. Ele poderia calar todo mundo ali, como ele mesmo interferia nas sessões com o psiquiatra. Sim, exatamente. Ele comprava todo mundo. Né? Então, ele tinha muito poder envolvido. Ele tinha poder envolvido. Eu acho que ali o pai era mais psicopata. Não, o pai era um psicopata ali. Só pode, né? E aí tem uma outra parte. O que acontece também quando você tem uma família que super protege, que impede da criança e do adolescente fazer tudo, né? Pode gerar sentimentos de inadequação, dependência passiva ou submissão, né? É muito provável que a criança apresente características de estresse do dia a dia, o estresse pós-traumático que a gente trabalha muito a médio e longo prazo. Se você vê por que o Lion perdeu aquele cabelo, Estresse, ele era super cobrado de ser melhor aluno, melhor isso, melhor aquilo, bonito, perfeito, né? Eles eram cobrados ali, né? Porque tem também o Eric que jogava, era tênis, né? Que ele jogava, ele tinha que ser o melhor jogador também. Olha a cobrança em cima. Tinha que ser o melhor em tudo. Tinha que ser melhor em tudo, eles. Tinham que ser a família perfeita, né? A família perfeita. E aí, tem um caso aqui que tem uma escrita que quando tudo isso você está num lar abusivo, as crianças podem desenvolver um transtorno de personalidade narcisista, né? Eu vejo lá eu tendo um pouco isso. Ele era um pouco de se achar o gostosão, o bonitão, né? Tudo. Refletia um pouco do que o pai passava também, sim, né? Tinha a referência do pai. E também eu acho que tem uma questão aí, não sei, né? O caso, nunca... Não analisamos nenhum deles. Sim. Mas também será que não é uma máscara? Né? E tem uma coisa que acontece muito, gente, que chama dissociação. Para quem não sabe, quando você... vamos pensar. A dissociação pode acontecer na maioria dos casos quando os abusos são frequentes. Vamos pensar que esses meninos, eles eram abusados muitas vezes pelo esse pai. O pai estava perto, né? E os abusos no Eric começaram há um tempo a ficar mais frequentes, né? Que foi aí que ele foi. Mas assim, aí o que acontece como defesa? A gente tem um mecanismo de defesa na gente que a gente dissocia, como se aquilo não tivesse acontecendo. Sabe, na hora que você, por exemplo, está sendo abusada, como se o seu corpo estivesse em outro lugar, você tem que sair dali. Fica o corpo e a mente voando, né? Daquele ar, como você não estivesse ali, você desliga para que aquele sofrimento não seja tão real. Isso é uma dissociação. Tem pessoas que vão descobrir que foram abusadas depois de muito tempo. Não acontece? Acontece. Por isso que a gente fala também que é perigoso você ficar tentando mexer em algumas coisas sem técnica, né? De ir lá cavucando. Para ver. A pessoa, de repente, pode vir do nada que foi abusada, não lembrava, e a memória vir, que estava no inconsciente, e vir para o consciente. Tem que ter muito cuidado com os tipos de terapia que trazem isso e saber manejar caso isso aconteça. Exato. Né? Então, quando a gente fala como chama da família, a constelação, né? Teve um caso que veio do nada,
né? Que é relatado que veio do nada numa menina que ela descobriu ali durante, né, a Constelação. constelação que ela foi abusada. E aí, como você lida com uma situação dessa? Sim. Porque ela dissociou naquele momento, esqueceu, jogou para o inconsciente que aquilo aconteceu. Uma hora saiu. E aí, o que, que você faz com esse conteúdo? Né? Então, às vezes, a criança pode não lembrar e ela ter algumas coisas que vêm aos poucos, pode ter depressão, pode ter ansiedade, você não saber que esse trauma ele tá lá escondidinho, né? Então, Exatamente. dissociação é isso, tá? E outras coisas. A violência às vezes é tão grande que a criança e adolescente, ela pode começar pelo trauma a ter valores distorcidos, que nem quando o Lyle acha que abuso é amor, já tá distorcido. E ele replica, né? Exato, ele vai replicar aquilo. A gente falou do maníaco do parque, que tem um pouco, né? Quanto a violência, né? A pessoa refaz a violência e ela passa para o outro essa violência. Ela sofreu violência e ela vai também ser violenta, né? Se a gente pensar, eles sofreram violência, mas eles foram depois também violentos ao praticar o crime. Uhum. O quanto isso pode também ter contribuído. Essa violência sofrida veio para fora. Então, esse é um outro ponto, que é a famosa reprodução da violência. E que pode vir de outras formas, tá? Então, assim, eu acho que diante disso tudo que a gente falou agora, a gente pode dizer que o crime cometido pelos irmãos Menendez podem ter sido, sim, influenciados pelo contexto do abuso na infância, né, Thaís? Eu acho que desde pequeno esses meninos passarem por isso, né? E outra coisa que eu acho que foi um abuso pior ainda foi quando eles foram presos, eles separaram os dois. E aquilo para eles pediram até que depois eles conseguiram ir para pelo mesmo presídio, mas parece que foi meio proposital, vocês não podem. E aí foi um outro abuso, porque um dependia do outro, eles eram muito ligados, né, na dor. E de repente eles fizeram de separar os dois e eles tiveram realmente de novo uma outra traumatização aí, né? Sim, porque na verdade eu acho que eles se apoiavam, como diz você, um no outro, um ali acabava sendo o suporte emocional do outro. Além, claro, da cumplicidade, porque eles fizeram tudo o que fizeram em conjunto. Então, fazer essa separação também provavelmente foi muito traumatizante. Mas acredito que o objetivo ali era separar, dividir para conquistar, não ter um papo assim. Vai ver que essa era a intenção ali da polícia naquele momento. Exato. Mas você tem razão, eu acredito que o crime que eles cometeram tem muita influência com relação ao contexto familiar, a violência que eles sofriam. De novo, justifica? Talvez não justifique, mas talvez explique algumas coisas. Sim. Né? Não foi só, né? A pergunta fala assim, eles mataram pelo dinheiro. Não foi pelo dinheiro, eu acredito. Né? Que é a pergunta que a gente quer fazer. Dinheiro, poder, ganância. Eles tinham muita raiva ali. Né? Eu acho que você vai matar por dinheiro, não necessariamente você vai dar tanto tiro na cara das pessoas. E eles foram lá, eles compraram, eles fizeram todo, né? Eles arquitetaram. Eles arquitetaram. Foi premeditado. Foi premeditado. Foi premeditado. Mas, assim, pelos requintes de crueldade, vamos colocar dessa forma, e principalmente com a mãe, me leva muito a pensar de mãe como figura protetora que não protegeu. E aí a mãe foi a que mais tomou tiro, né? Então, 6 no pai, 10 na mãe. Tipo, mãe, você era quem podia salvar a gente. Você era a figura adulta que poderia ter feito diferente, tirado a gente, pedido o divórcio, no caso, parece ali, né? Pedido o divórcio e tirado a gente desse ambiente. Tanto é Mas que aí a gente também não tá julgando a Kitty, porque eu não sei quais os abusos que essa mulher sofria também, né? Porque não provavelmente ela também deveria sofrer ali, né? Mas assim, existem pesquisas que dizem que essa questão de você atirar no rosto da pessoa tá muito ligada a essa questão de muita raiva. Muita raiva. Ódio total dessa pessoa. E aí, enfim, né? A gente pode ir para várias viagens, né, Tina? Tipo, muita raiva, ou então, não quero que você não me viu, então também não quero que você veja, eu quero acabar com, né? Porque o rosto tem muito a ver com essa questão do ver, de enxergar o outro, vamos pensar dessa forma, onde ficam os olhos, alguma coisa nesse sentido. Pode ser um pouco de viagem aqui, nossa, mas eu acho que tem um pouco disso.
Ou não olhe para o que a gente está fazendo. Enfim, tem N explicações que a gente pode pensar aqui e viajar, mas a gente não está aqui para isso nesse momento. Tá pra isso. né? E outra coisa, né, pra gente finalizar, que eu acho que assim, a gente quis trazer não só o caso, a gente usou o caso como uma ilustração, mas principalmente para alertar pais, familiares, escolas, né, sobre a importância de estar alerta aos nossos filhos, né? Cuidado com o controle de mais ou de menos, né? Nada nos extremos é bom, mas olhem os seus filhos, escutem as crianças, os adolescentes, né? Não minimizar, Não que é o que a gente fala sempre. exatamente. E assim, a gente colocar alguns alertas aí nos comportamentos das crianças e adolescentes que podem já sinalizar. Não necessariamente estão sofrendo abuso, tá, gente? Mas é para vocês terem uma base. Quando a criança muda demais o comportamento, bruscamente, tanto o comportamento e o humor, fiquem alertas. Alguma coisa está acontecendo. Não quer dizer que seja abuso, mas alguma coisa está acontecendo. Então, alerta, né? Foi relatado crianças com medo de escuro ou de ficar sozinho. Também pode ser alguma coisa acontecendo ali no ambiente que está gerando insegurança nessa criança. Ah, a criança tem medo de escuro. É do escuro ou algo que está remetendo medo, e escuro traz mais a insegurança de algo que está remetendo a isso. Lesões ou hematomas frequentes, gente, de olho. A criança aparece com Uma marquinha, alguma coisa, né? Olhem. Sonolência excessiva ou falta de sono é outro fator, né? A gente pensar em uma depressão aí, né? Numa mudança de realidade, perda ou excesso de apetite, isolamento social, baixa autoestima, queda no rendimento escolar ou evasão. Ah, ele não gosta de estudar, ele não gosta. Gente, geralmente, quando a gente tem alguma coisa relacionada com a escola, que sente isso e vem falar com os pais, a primeira coisa é o que está acontecendo no lar. Verdade. Né? Pode estar tendo bullying na escola, pode, mas geralmente alguma coisa no lar, por exemplo, pai e mãe separando, às vezes acontece, não está tendo um abuso propriamente dito, mas a criança está tendo uma mudança na rotina, está achando que não vai ser amada mais porque os pais estão separando, brigas entre os pais e a criança vendo isso, é altamente abusivo brigar em frente às crianças, elas não entendem o que está acontecendo e veem como ato de violência, ficam assustadas, né? Recusem ficar com determinada pessoa, que a gente falou no começo, alerta. Por que a pessoa não gosta, a criança não se sente bem do lado daquela pessoa? Fiquem alertas, né? Dificuldade de confiar em outras pessoas. A criança começa a ficar medrosa, né? Porque às vezes uma atrai a confiança dela, ela vai achar que todos vão replicar a mesma coisa. Uma coisa acaba puxando a outra, Tina. Geralmente a mudança de comportamento da criança vem em consequência de alguma questão que está acontecendo e que vai puxando todas essas. Porque assim, é comum uma criança ter medo do escuro, por exemplo. Sim, pode ter medo escuro, medo do monstro. Você viu um filme de terror, a criança fica com medo. Percebam que assim, são vários fatores. Não é assim, meu filho tem medo de escuro, meu Deus, ele está sofrendo abuso. Não é isso, gente. Não. São vários fatores. É um contexto que você tem que olhar, né? Que podem influenciar na forma como essa criança, enfim, está vivendo a experiência dela, ou que está acontecendo alguma coisa. A criança, por exemplo, do nada começa a ficar muito ansiosa, roer unha, fazer xixi na cama, né? Então, assim, teve um filme, eu não vou lembrar agora, mas que eu lembro que eles não sabiam quem era o mal ali no filme. E aí o adulto olha e a criança fez xixi na calça. Na hora que o adulto olha, porque entrou o mal ali, né? A pessoa que era má, ela percebeu que a criança fez xixi na calça. Ela falou, é esse aí que é o que fez algo ruim para a criança. Porque a criança, né? Ou o medo fez com que ela até urinasse. Então, assim, cuidado, né? Às vezes a criança fez xixi na cama, será que ela não tá com medo, não tá mais ansiosa com alguma coisa? Não necessariamente abuso, gente, pode ser uma série de coisas. Então, olhem para os seus filhos, ouçam os seus filhos, tenham tempo de qualidade com os seus filhos. Essa acho que é a informação mais importante que a gente pode passar, né? A gente sabe que tem alguns momentos que a vida é corrida, falamos isso já em outros episódios, mas vale alertar, tenham tempo de qualidade para vocês
estarem com a criança, porque é só com esse tempo de qualidade que vocês vão conseguir perceber mudanças ou não no comportamento das suas crianças. Se vocês não ficam juntos, pelo menos num tempo de qualidade, vocês não conseguem perceber, às vezes, algumas mudanças que às vezes são muito sutis, né? Então é importante que tenha, assim, que os pais estejam atentos, né? Na escolinha também é assim. Acho que esse é o recado principal de hoje. E é isso. Então, pessoal, não esqueçam também, se vocês gostaram do tema, né? Mandem mais pra gente, se quiserem mandar mais séries, filmes que a gente comente, né? Mande pra gente ideias também de temas diferenciados, não precisa ser totalmente voltado para saúde mental, mas, né, a gente vai analisar que possam influenciar o autoconhecimento. Eu acho muito legal. Então, tragam pra gente. Não esqueçam de compartilhar, de acionar o sininho, de mandar o vídeo para quem vocês acham que vai se beneficiar com a informação, né? Informação nunca é demais. E papais, mamães, parentes, padrinhos, fiquem alerta aí com as crianças, né? E tenham sempre a construção de um lar sadio, saudável, prezem por isso. A gente sabe que o lar nunca é 100% perfeito, mas se a gente conseguir fazer 80% bom aí, acolhedor, já é um começo. É isso aí, pessoal. A gente agradece aí mais uma vez por vocês estarem nos ouvindo. Nos sigam nas redes sociais, vamos deixar aqui o Instagram, vamos deixar aqui os nossos contatos. E aí, precisando de qualquer coisa, é só chamar a gente, tá certo? Gente, um beijo e até o próximo episódio. Até mais!